Quando eu faço ali o mapa de erro, eu vejo que há algumas questões que é de sociologia, filosofia, e na prova eu não consigo identificar, daí eu coloco como história, e daí eu Aham. coloco como média, Sim, ou às pode ser. vezes difícil, não coloco como fácil. Aí, daí fica poucas questões de sociologia e filosofia, né? Aí essas questões eu resolvo ou não? Sim, depois lá na hora do PBL-ATM você pode tentar fazer elas, tá? Não tem problema, tu pode tentar fazer. É que às vezes depende, né? Às vezes as questões elas são multidisciplinares, tá? Por quê? Porque o cérebro ele é preguiçoso. Então, se eu criar um conteúdo aqui, outro conteúdo ali, ele gasta mais energia. Agora, se eu uno os conteúdos, fica mais fácil. Eu vou colocando camadas de informação, entende? Então, por isso que a medicina é muito assim, né? A medicina é interdisciplinar, né? A medicina integrativa, você integralizar todos os órgãos. Porque, por exemplo, teve uma fase da medicina que era o cardiologista cuida do coração, o pneumologista cuida do pulmão, né? E o resto, manda pro. Aí, se tiver um problema renal, manda pro nefrologista, sabe? Se tiver um problema de pele, Uhum, manda pro dermatologista, né? E o futuro da medicina é cada vez mais você ter uma visão holística do paciente, você ter uma visão mais geral do paciente. Você vai ser especialista em alguma coisa, mas você vai estar sempre vendo, revisando os outros sistemas para, em conjunto, você dar o melhor, fornecer o melhor tratamento para o teu paciente. Então, no contexto nosso aqui, né, de passar em medicina, do Enem, vestibular e tal, você sempre tem que uhum, pensar nesse formato. As questões, elas são multidisciplinares. Então, a história vai conversar com a geografia, vai conversar com a filosofia, e tá tudo bem no teu mapa ter misturado, tá tudo bem. Não precisa ser exatamente 15 questões de história, 15 de geografia e 15 do resto. Não, você pode ter questões que vão ser diversificadas. E é isso, tu não sabe fazer, é uma questão D para média para D, né? Aí depois, na hora do PBL, você lê, vê se faz sentido, né? Aí, se na hora do método investigativo tem muita coisa, pô, é uma questão média. Então, agora talvez não faça sentido eu finalizar esse PBL ATM, porque eu vou ter que pesquisar muita coisa, né? Aí você baixa o material também, ATM, tem lá o material de humanas, né? Aí já vai te dar uma noção de qual que é o conteúdo, né? Porque daí tem o título. No título tem se é uma questão de história, geografia, se é de filosofia, sociologia, né? uhum, sim. E ali na questões, assim, das pontuações, eu vejo que, tipo assim, se a gente for pesquisar, às vezes, no Google, tem texto muito grande, assim, e também os videoaulas, né? Uhum. É muito tempo. Sim, Aí eu vejo assim, tipo assim, vou ver um pouquinho só de vírgula e vou tentar aplicar, né? Como sim. assim, na vírgula tem vários tipos que a gente utiliza. E na prova, daí a gente já vai identificando, né, como Onde que tu utiliza. botou errado, porque daí tu perde ponto. Eu perdi ponto, né? 20 pontos eu perdi por causa da vírgula, né? Usei vírgula, foi Uhum, uma das coisas. E aí, o que sim. acontece? Na hora da prova, tu tem nervosismo, né? Aí tu comete erros. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui revisar e eu vi, tá errado isso daqui. Então, bem que eu já sabia quanto que eu ia tirar na redação só por causa da minha leitura depois, porque eu treinei a minha mente, né? Eu fingia que tinha uma professora e quando eu tava escrevendo, eu fingia que eu tava conversando com ela mentalmente, né? Então, quando eu cheguei em casa, com calma, com tranquilidade, acontece muito isso, né? Na hora da prova, tudo é difícil. Tu chega em casa, tu começa a ler, tu vê que não é tão difícil assim. E eu acabei errando isso. Então, faz parte, tá? Faz parte do processo, mas a ideia é justamente isso. Tá. Aí eu tava anotando assim as pontuações e tava colocando aqui, tipo, perto para eu ficar sempre olhando e memorizando. Sim. E outra coisa também é se tu Mas consegue assim, me querida, passar. se tu tiver o material de estudo a tempo, então precisa pesquisar, né? Tem tudo pronto ali, já tem a análise cirúrgica de cada uma das alternativas, tem o método investigativo da teoria que foi cobrado na questão, tem 10 novas questões de conteúdos que foram cobrados do Enem, às vezes são adaptações, né? Que às vezes não dá para botar o texto inteiro, então a gente adapta as questões, né? E aí isso já facilita, já reduz em 50% o tempo de PBL, entendeu? Uhum. Sim, era só mais assim nas palavras e em pontuações, essas coisas, Aham, que entendi. daí não tá muito mais voltado para isso, né? Mas tem lá no E material em PDF, tem lá os principais erros gramaticais na redação, né? Então, o Enem, ele tem dados estatísticos que mostram quais são os principais erros que as pessoas hum, cometem. Então, se tu baixar o material em PDF, tem lá. Porque eu pedi para a professora que escreveu lá o material, ela colocar isso. isso é muito bom. Então eu E vou dar isso é uma pouca coisa olhadinha. que a galera sabe, né? Mas o INEP, ele te dá vários dados estatísticos, ele mostra quais são os conteúdos mais cobrados, ele mostra quais são os principais erros, ele fornece, por exemplo, as redações 1.000 pontos para o aluno se basear. Então, tem várias coisas que ele quer que tu passe em medicina, né? Ele quer que o ensino melhore, né? Uhum.
sim. E outra, não é uma dúvida, né? Aham. É, se tu consegue me passar os livros, que na primeira vez que a gente conversou, tu falou pra eu te chamar no Instagram, né? Mas aí como eu Aham. tirei o Instagram, Sim. daí se tu consegue passar aqui, Qual que eu livro tô que tu quer lendo. pegar? Não sei, qualquer um, que tu falou que tinha alguns livros que tu ia indicar, que era pra eu chamar no Instagram, E, pra leitura. tá, leitura de livros para. Tá, beleza. Um que eu gosto bastante, tá? Que é O Poder do Agora. Nota aí, O Poder do Agora. Porque esse livro, porque eu vejo vocês, às vezes, até pela velocidade que vocês falam e tal, eu consigo ver a ansiedade que dá, né? Porque, e eu entendo que, às vezes, pô, Léo, mas tu falta 120 dias pra tu pegar o teu diploma de médico, né? E, às vezes, eu tento me colocar no lugar de vocês, porque eu já tive nessa fase, né? Aquela ansiedade, né? E tem uma frase que diz assim, pra que pressa se o futuro é a morte, né? E nesse livro, ele Uhum, trabalha bastante essa questão de você valorizar o agora, você vai valorizar as experiências que você está tendo agora, porque isso vai formar você ser uma médica melhor lá na frente, sabe? Você lidar com essa uhum, ansiedade, com esse nervosismo, sabe? E isso melhora tanto a tua saúde mental, assim, você tem essa plenitude, né? Então, tipo assim, você, pô, eu tô aqui agora, eu quero passar em medicina, mas primeiro deixa eu aprender como usar a vírgula, entende? Tu experienciar não, tem que uhum, aprender como usar uma vírgula, porque depois eu vou escrever um prontuário médico lá no hospital, fica o meu nome embaixo quando eu escrevo um prontuário, quando eu faço uma evolução, fica meu nome lá. É o meu login, né, que evoluiu aquilo. Então fica registrado aquilo, então eu tenho que saber escrever. Eu tenho que ter coesão no meu texto, né? Eu tenho que relacionar bem as ideias uhum, para a história daquele paciente, para que um outro médico que leia aquela história saiba entender. Então, eu estou estudando aqui agora não é só para tirar 900 da redação, mas eu também estou estudando aqui para mim como pessoa, sabe? Então, quando tu tira essa visão, então esse livro é um livro bem legal. uhum. Sim, então tá bom. Eu vou dar uma olhadinha nesse livro. Eu acho que tem no Aí Kindle, tem, né? tem outro também, que daí é mais essa parte que eu acho que vocês deveriam focar também, porque às vezes a gente vem de uma família que não tem essa visão, né? Que é pai rico, pai pobre. Nesse livro ele fala muito sobre a questão do Hum, dinheiro. Porque eu passei por muito problema assim, Vitória, com dinheiro, né? Minha mãe falava, não tenho, não posso, não é pra mim, sabe? Então eu nasci, hum, né, cresci com várias crenças em relação ao dinheiro, sabe? E eu vejo que quanto menos dinheiro a pessoa tem, menos ela sabe usar o dinheiro, sabe? E às vezes, eu moro com meus pais, às vezes tu olha, tu começa a entender, tu vê esses comportamentos errados que eles tinham em relação ao dinheiro, sabe? Então, eu acho que é válido também você estudar essa parte também da inteligência financeira. Ah, eu não tenho renda, tudo bem, mas um dia você vai ter, você vai ser médica, né? E aí você tem que saber lidar com o hum. dinheiro, né? E tudo que eu não tenho é Sim, pelaquilo que eu não sei. Se eu soubesse, eu já sim. teria. Aham. E até assim, a minha rede de apoio, assim, meus pais, né? Eles. A minha mãe outro dia falou assim pra mim: por que tu tá sonhando com isso? Por que tu não sonha com coisas que a gente. Com faculdade que a gente tem condições de pagar? Olha. Ela falou bem assim, né? Eu falei assim, "Ô, mãe, eu não posso ficar pensando sempre pequeno, né? Dá mesmo Mas aí, gasto energético. às vezes ela fica falando assim algumas coisas, mas, tipo assim, tento não absorver e foco, né? Isso aí. Porque às vezes é uma crença limitante que ela tem. É um aplicativo mental que ela instalou no cérebro dela que ela tem. E você não precisa Uhum. instalar esse mesmo aplicativo que ela tem, né? Por exemplo, minha mãe falou que eu deveria finalizar a faculdade de educação física para mim ter um diploma, para mim ser professor licenciado e depois eu estudar. Só que se eu tivesse feito isso, eu não ia ter a bolsa de estudo que eu tenho hoje. Que um dos critérios da bolsa, né? Além de você ir bem lá no vestibular, também era você não ter diploma do ensino superior. Entendeu? Sim, Então, se eu tivesse seguido o conselho da minha mãe, talvez hoje eu não estaria aqui ajudando diversas pessoas a passar em medicina e não estaria a 120 dias da minha formatura. E ela me falou isso com todo o amor do mundo, entendeu? Porque ela queria é meu sim, bem. a minha mãe também, só que é os pensamentos, né? Fazer o Isso quê, né? aí. Cada um pensa de uma forma diferente, né? É o aplicativo que ela tem. Lembra que o teu cérebro é como se fosse um computador. Então ele tem um Windows. O Windows não é o computador. O Windows é o sistema operacional do computador. E às vezes ela tem um MacBook, né, que é o computador da época, o melhor computador do mundo. Ela tem um MacBook, né? Só que o sistema que está rodando no computador da tua mãe é o Windows 95, entendeu? Uhum. E aí você não precisa ter esse Windows 95, você pode instalar
um sistema melhor, entendeu? A partir das crenças. O curso que tu tá fazendo hoje, não tá fazendo um curso para passar em medicina, tu tá fazendo um curso para ser PMF. Eu tô treinando você para ser médica. Porque quando eu oriento você a estudar a parte gramatical, para que lá na frente você saiba escrever um bom prontuário médico.